sensacional. Então, você pediu para falar das pessoas. Kevin Schwantz, texano, começou a correr com 4 anos de idade, um cara simpático, um cara agradável, um cara piadista, todo mundo gostava dele no paddock, só que ele era tão exagerado, que ele se quebrou muito. Então a carreira dele foi curta, porque as mãos dele, os braços dele são meio ruins, ficaram ruins muito cedo. Personagem dessa época que eu também conheci de perto, Eddie Lawson, puta piloto. O Schwantz era um exagerado, né? O Schwantz ele chegava esparramado na curva, fazia aquelas coisas absurdas, falava, nossa, ele vai cair, ele vai cair, ele vai cair. Aí quando ele não caía, ele fazia ganhava, mas ele caía bastante. Eddie Lawson, você via o Eddie Lawson andando, você falava, puta, esse cara não está andando, ele é lento. Aí você ia ver a tabela de tempos, ele estava matando a pau, cara. Por quê? Starieri, ele era um cara cirúrgico, preciso. Se você fizesse um risquinho na trajetória do pneu na primeira volta, ele ia passar naquele risquinho todas as voltas. Ele era preciso. Agora, como caráter, como pessoa, ele era um cara tímido, ele era um cara retraído. Diferente, por exemplo, aquele que a mola, o Homem Show, aquilo que se aproximou mais do que veio a ser o Valentino Rossi. O Mamola era a alma da festa. O grande embaixador, né? O Mamola era o cara que chegou, fazendo micagem. Chegou chegando, né? Nunca foi campeão, foi 3 vezes vice-campeão, se não me engano, mas era um cara que era assim, muito, muito, muito talentoso, mas sempre teve um cara que foi um pouco ou mais sortudo ou mais talentoso que chegou na frente dele. Wayne Gardner, também outro grande sujeito daquela época que eu vi correr bastante, é aquele piloto que ele se construiu, cara. Eu vou falar uma coisa assim que o Gardner não era tão bom assim. Ele ficou bom. Porque ele chegou, ele veio vindo, ele fez, acho que campeonato inglês, aí ele chegou na moto velocidade, ele chegou entrou por uma porta de trás, mas aí cruzaram-se os astros e ele conseguiu ser dominante. Eu lembro dele em Goiânia, 87. Foi campeão aqui, inclusive. Foi campeão em Goiânia em 87. E, inclusive, a revista Moto Show, sob a minha jurisdição já, a gente levou uma CBX 750 Indy para Goiânia, que era o grande lançamento da indústria nacional. CBX 750 Indy, uma preta, cinza e azul. E a gente fez uma matéria com o Gardner no miolo da pista. É uma coisa impensável hoje, né? Imagina se hoje o campeão, o Jorge Martin, ou Francesco Bagnaia, ele vai se dispor a atender o pedido de uma revistinha de fundo de quintal, comparativamente no cenário do Moto Velocidade da época, a revista Moto Show, quem é? Não era Moto Sprint, não era outra. Você vai lá andar numa moto que a gente tem aí, você pilota o Honda, a Honda vai gostar. Ele olhou para a cara assim, aí tinha um episódio, eu tinha dado carona para ele, acho que na quinta-feira, porque ele estava no autódromo boiando, eu estava lá de carro, aí um cara me fascinou da equipe dele que me conhecia e falou, você está indo pro hotel? Tô. Você me dá uma carona? Dou. Aí eu vi, entra o Gardner no carro. Cara! O Gardner, cara, eu dirigindo, eu lembro um Passat Pointer emprestado da Volkswagen. Era o melhor que o senhor podia comprar na época. Aí entra o Gardner do meu lado. Porra, que legal, né? E mais 2 mecânicos atrás. E a gente ficou falando, acreditem vocês, o que ele me perguntou. Ele queria saber de gado, porque lá no autódromo, naquela época, em Goiânia, onde tem um monte de casas hoje, eram pastos, então tinha umas vacas. Aí ele ficou perguntando, que gado é esse branquinho? Nelore. Eu não entendia nada, mas eu sabia. Nelore. Eu conversando com o Gardner, levando o Gardner para o hotel, falando de gado, puta perda de oportunidade, né? Falar de outra coisa. Mas isso acho que franqueou
a possibilidade de eu pedir para ele, falar, você anda, dá umas voltas aí numa moto. Aí ele deu umas voltas sem capacete, imagina, cara. Saiu na revista, tem a revista Motor Show. Assim, legal de contar essas coisas é que tem comprovação, não é conversa morta. Está ali, foto, Roberto Agreste fotografou Garner com uma CBX 750 em Goiânia em 87. Agora, voltando aos personagens, Wayne Haney, cara, um gigantesco piloto. Acho que talvez, cara, eu vi uma corrida, Schwantz versus Haney em Hockenheim, 92. 91, acho que foi. 91. Hockenheim é aquela coisa que fazia o trecho da floresta, passava na frente onde dava largada, sumia na floresta, e aí voltava, e quando chegava, entrava na parte que era chamada o Stadium, onde tinha as arquibancadas, onde estava o público, né? Cara, os caras se matando numa freada ali, tem cenas memoráveis ali. Eu estava lá, fiz foto de um monte desse cara sensacional que teve essa infelicidade de sofrer um acidente em Misano, numa curva que hoje Misano vira para o lado oposto do que virava naquela época, né? Mas, enfim, foi um azar total. A moto deu uma escorregada, ele deu no chão e, em vez de levantar, bater a poeira, ficou lá e até hoje... Foi um acidente até pequeno, né? Não foi um acidente de grandes proporções. Exato. Né? Foi isso que eu quis dizer. Não foi... Ele faltou levantar. Não levantou por quê? Porque, puta, cara, aí que tem que dizer uma coisa que é importante, eu acho, para os novos que nos ouvem, né? Vai andar de moto velocidade hoje, vai andar ande na pista, vai correr na pista. Não tem essa coisa de comprar essas super esportivas e ficar andando na Anguera, trouxa. Desculpa, não tenho meias palavras para dizer. Vai se exibir no lugar certo. Pista. Mas vai andar na pista? Anda equipado. Quer dizer o quê? O macacão tem que ser do bom. Protetor de coluna. Naquela época tinha protetor de coluna, mas era um protetor de coluna tabajara, um negócio muito... rústico, né? Sabe, não era tão bom. Hoje em dia, tem os macacões com airbag. Aí a gente está vendo Schwantz, Haney e Schwantz, né? Isso já numa época que começava a ter o cuidado com as proteções, um cuidado maior com as proteções. Então a gente está vendo esses joelhos aqui, bem inchadinhos, quer dizer que tem bastante proteção aí dentro, né? A saboneteira, né? Os ombros bem protegidos. Mas o Haney basicamente se fudeu porque ele bateu com a parte da lombar de um modo ruim e o protetor de coluna não era o que é hoje. Muito possivelmente, se ele está equipado com um macacão e com os equipamentos de hoje, né? Não teria sobrevivido, né? Assim. E aí, na sequência desses pilotos gloriosos, eu tenho que falar talvez daquele que eu mais vi correr. Como eu disse, eu segui o Mundial de primeira corrida em 83 e a última no final dos anos 2000, 2007, 2008. O cara que eu mais vi correr foi o senhor Michael Durham. Cara, como que aquele cara fazia andar aquela motocicleta daquele jeito que ele ficava na motocicleta? Porque ninguém pilotava daquele jeito, como ele. Ele não saía. Hoje você vê o Jorge Martin, você vê os pilotos, eles se jogam lá na frente, ele bota o nariz no eixo da roda dianteira e o ombro no chão. O Durham, ele ficava dentro da moto e ele era uma posição esquisitésima, cara, mas ele tinha uma coisa sensacional. Ele tinha acho que um poder psicológico, que o Durham, ele era aquele cara assim, ele precisava, tá vendo? Ele não saía da motocicleta tanto. Ele não abre a perna, né? Ele traz a moto para dentro. Na verdade, a cabeça dele sempre estava alinhada com o centro da motocicleta. O corpo dele saía, mas a cabeça não. Isso que era engraçado. Mas, de qualquer modo, ele fazia uma coisa, do ponto de vista psicológico, que é o seguinte, ele fazia questão de liderar treino livre 1, treino livre 2, classificatório 1, classificatório 2,
tudo. Ele queria ser o primeiro sempre. Aí quando chegava no domingo, na hora da corrida, a galera estava desmanchada já. Porque, puta que pariu, cara. O cara liderou tudo. Mas o que eu vou fazer? Não vou ganhar dele, né? Ele vai ganhar também. Então ele tinha uma força, uma vontade, uma exigência de ser sempre o melhor, nunca deixar nada para depois. E, cara, isso com